O que a palavra de Deus é para você. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum, que o Papa Francisco instituiu como o Dia Mundial da Palavra de Deus. Vamos ver como a palavra tem força para transformar vidas, gerar frutos, nos impulsionar para boas obras. Você prestou atenção na primeira leitura? No livro de Neemias, encontramos o povo de Israel reunido após um longo período de exílio. Eles acabaram de reconstruir Jerusalém, mas não eram só as muralhas que precisavam ser restauradas. Era necessário também reconstruir o coração daquele povo. Por isso, o sacerdote Esdras proclama a lei do Senhor diante de todos, e o povo ouve com atenção, o povo se deixa tocar pela palavra. A reação daquele povo é impressionante. Eles choram, emocionados, ao perceberem que Deus realmente falou com eles, agiu nas suas vidas. O final da leitura tem um dos versículos mais conhecidos e consoladores de toda a Bíblia. E a gente ouve com muita frequência no final das missas. A alegria do Senhor seja a vossa força. Aqui, meus irmãos, a gente aprende uma lição muito importante. A palavra de Deus é luz para os momentos de escuridão, força para os tempos de cansaço. Quantas vezes, no meio das dificuldades, você se sentiu enfraquecido, se sentiu sem rumo? A escuta da palavra lhe faz perceber que você não está sozinho. Deus fala, Deus orienta, Deus dá coragem. Essa escuta, ela precisa ser muito mais do que ouvir com os ouvidos. A escuta da palavra deve alcançar o nosso coração para renovar a esperança. E foi exatamente isso o que a gente ouviu no Evangelho. No Evangelho, Jesus está participando da liturgia da palavra lá na sua comunidade, a sinagoga de Nazaré. Ele lê um trecho do profeta Isaías que fala sobre a missão do Messias. E após a leitura, ele declara que a palavra está se cumprindo naquele exato momento. Oh, gente, Jesus nos ensina que a palavra de Deus não é algo preso ao passado. Ao dizer que hoje se realiza a palavra, ele mostra que a Escritura está viva e é atual. Quando a palavra é proclamada aqui, nesta Assembleia Litúrgica, nós não estamos relembrando histórias antigas. Estamos ouvindo Deus falar conosco hoje. Essa palavra se faz eficaz agora mesmo. As promessas feitas a Israel, os ensinamentos de Cristo, as orientações dos apóstolos falam com o nosso coração agora, no hoje da nossa história. E tem mais, Jesus não só proclama a palavra, ele vive. A sua vida é o cumprimento das profecias. E isso nos faz refletir uma coisa: será que nós permitimos que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida? Será que ela tem inspirado as nossas escolhas, tem transformado as nossas atitudes, tem nos impulsionado a viver de forma diferente? A antífona de entrada da missa de hoje é um trecho do Salmo 95, que nós cantamos na semana passada. Cantai ao Senhor um canto novo. Esse canto novo brota do coração que escuta a palavra. E o salmo que nós cantamos hoje, o 19, nos lembra que a palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma. A palavra é luz, alegria, vida. Essa palavra não é um texto morto, é algo vivo, que toca o coração, que nos transforma. Mas aqui tem um detalhe importante, hein? Para que a palavra dê frutos, é necessário que ela encontre em nós uma terra boa, um coração disposto a acolhê-la. Olha, quando nós nos abrimos à palavra, ela de fato começa a frutificar nas nossas ações. Não basta ouvir, é preciso praticar. Já dizia Santiago, não sejam meros ouvintes da palavra, mas sejam seus praticantes. E o que significa praticar a palavra? Significa deixar que ela transforme a nossa maneira de pensar, falar, agir. E é isso que dá sentido à nossa fé. Uma vida
coerente com o Evangelho, onde as palavras que nós ouvimos aqui se traduzem em obras de amor e caridade lá fora. E aqui a gente entra na segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Ele nos fala sobre os muitos membros que compõem um só corpo, que é a igreja. Cada membro tem uma função. Todos são importantes. É Deus quem distribui os dons. Nada é insignificante. Ninguém é insignificante. Esse texto nos ajuda a entender como a palavra de Deus, quando vivida, se traduz em serviço. Cada um oferece o que tem para o bem de todos. Às vezes, podemos até pensar, né? Eu não tenho muitos dons, eu não sei como é que eu vou ajudar, eu não tenho tempo. Mas olha, Paulo nos mostra que no corpo de Cristo não há serviço pequeno. O que importa, meus irmãos, é a disposição do teu coração. Talvez você não tenha nenhum talento extraordinário, mas você pode escutar, você pode apoiar, você pode incentivar. A palavra de Deus mostra que amar é servir. E servir é o maior fruto que podemos oferecer. Vejam a oração que eu fiz lá no início da missa. Veja essa oração. Fazei frutificar em nós boas obras. É o que a palavra faz conosco. Assim como Jesus viveu para servir, você deve fazer o mesmo. A prática da palavra vai te levar a olhar para o próximo com compaixão e mover o teu coração para se colocar à disposição ao serviço, tanto aqui na comunidade, quanto na sua família e onde mais você estiver. Então vamos fazer um exame de consciência? Como que eu tenho vivido? Como que eu tenho praticado a palavra de Deus? A palavra tem sido alegria, força para mim. Ela tem me levado a servir. Vejam que o Papa Bento XVI, né, de saudosa memória, certa vez ele disse assim, que a renovação da igreja ela acontece sobre a palavra de Deus. A palavra que é escutada, celebrada, vivida, porque toda evangelização se baseia nela, na palavra. Irmãos, isso significa que se quisermos ser uma igreja viva, renovada, a palavra tem que ser o centro de tudo. É na escuta, na prática da palavra que nós encontramos força para evangelizar, para testemunhar a fé, para transformar o mundo ao nosso redor. E a própria Igreja Católica, no seu documento mais importante sobre a Bíblia, a Dei Verbum, diz assim, que a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venera o próprio corpo do seu Senhor, não cessando, sobretudo, de partir para os fiéis o pão da vida, que é a mesa, tanto da palavra de Deus como do corpo de Cristo. Meus queridos, assim como nós nos alimentamos da Eucaristia consagrada neste altar aqui, nós precisamos também nos alimentar da palavra que é proclamada deste pão a cada domingo. Ambas, Eucaristia e palavra, sustentam a nossa vida espiritual e são elas que nos fazem dar frutos. Irmãos, irmãs, a liturgia ela nos apresenta um caminho bem claro. Vamos escutar a palavra, deixar a palavra transformar o nosso coração e colocar a palavra em prática. Esse processo não é automático. Exige de você abertura, humildade e perseverança. Quando você se dedicar a esse caminho, quanto mais você se dedicar a esse caminho, quanto mais todos nós fizermos esse percurso, a palavra vai gerar frutos em nós e através de nós, e toda a comunidade vai se beneficiar. Que nesse Dia Mundial da Palavra de Deus possamos renovar o nosso compromisso de cultivar a palavra em nossa vida. Nessa semana, não só hoje, mas nessa semana, neste ano de 2025, reserve um tempo diário para ler ou para escutar e meditar a palavra de Deus. Partilhe a palavra em família, reze com a palavra. E, acima de tudo, deixe que a palavra inspire suas atitudes e suas decisões.